Olá, meus amigos deste canal Só Esportes, um grande abraço a todos. Vamos falar da velocidade. Esse final de semana tivemos, no último final de semana, uma corrida interessantíssima que foi o Grande Prêmio do Azerbaijão. O circuito Azeri, nas ruas de Baku, a capital, é um circuito de rua longo, um circuito com retas médias e uma reta a mais longa de todas, e curvas de 90 graus, muitas. Um circuito que tem, é claro, muita sujeira. No começo, principalmente, que a pista ainda está, como a gente chama, verde, né, na sexta-feira, depois vai limpando um pouco, mas mesmo assim, muitos detritos. O que ocorreu com a vitória sensacional do Sérgio Pérez, que em nenhum momento deixou cair a peteca da Red Bull, foi que o Max Verstappen esperava-se realmente o domínio dele, do holandês. E ele não teve um domínio nos treinos, porque a pole position ficou com o Charles Leclerc. Ferrari foi bem nos treinos, mas na verdade, quando o Yuki Tsunoda bateu, faltando 2 minutos para o fim, o treino entrou em bandeira vermelha, aí acabou e o Verstappen não conseguiu fazer a volta que vinha fazendo, teve que tirar o pé e foi para os boxes e acabou o treino. Ele, mais uma vez, como aconteceu em Mônaco, perdeu a chance de lutar pela pole. Provavelmente até poderia bater o Leclerc, vinha numa boa volta. Mas ficou em terceiro, ele ficou atrás do Lewis Hamilton. Agora, durante a prova, o que se viu foi que os pilotos, primeiramente durante os treinos, os pneus macios estavam excepcionais para a Red Bull e não estavam tão bem para a Mercedes. A Mercedes tem tido problemas de aquecimento nos pneus e alguns problemas também relativos à parte técnica aerodinâmica, à velocidade final em reta, algumas questões que poderiam estar em situação melhor. Não é que a Mercedes tem problemas gravíssimos, é que está perdendo nos detalhes para a Red Bull. E o que aconteceu foi que a tática que ficou mais correta para os 10 primeiros do grid, que treinaram no Q2 com o pneu macio, largaram com o pneu macio, era trocar para o pneu duro, não para o médio. A Pirelli trouxe a gama mais macia de pneus, C3, C4 e C5, e o duro, médio e macio, e aí o Verstappen trocou uma única vez, assim como o Hamilton uma única vez, o Pérez uma única vez, enfim, passaram para os pneus duros. Ocorre que esse circuito, como eu disse que tem detritos, o Charles Leclerc, inclusive, perdeu a liderança para o Lewis Hamilton, não que naquele começo de prova ele pudesse segurar muito tempo, mas é um circuito travado, mas na reta ia ser dificílimo para a Ferrari. Mas porque ele também desviou de um galho de árvore, acreditem, né? Havia um pedaço de madeira lá no meio da pista que depois os comissários tiraram. Acontece que depois o Lance Stroll, na volta 29, teve o pneu traseiro esquerdo com um furo rápido, como a gente chama. Quase uma explosão, realmente. O pneu abaixou, ele saiu de frente e destruiu o carro a quase 300 por hora. Ali todos já ficaram espertos com o que poderia acontecer, mas nada se via nos pneus, segundo informações inclusive do próprio Christian Horner da Red Bull, que pudesse detectar um problema mais grave. Acontece que depois que os detritos foram limpos, com o safety car em andamento, não deram bandeira vermelha no acidente do Stroll. Eu vou chegar lá nesse ponto. Lá no final da corrida, às 5 voltas do final, quando passaria para faltar 4 voltas para o final, quem bateu antes da linha na reta fortíssimo foi o Verstappen. Então, o mesmo pneu traseiro esquerdo. A Pirelli alega até o momento que é detrito, são detritos na pista, foram detritos. Que aí o Michael Masi, o diretor de prova, chamou os pilotos com a bandeira vermelha para os boxes. E não encerrou a corrida, o que no meu entender deveria ter acontecido. Ele manteve as 2 voltas que iriam faltar depois da volta de caminho para o grid e manteve uma largada parada. O que é ainda mais estranho, faltando tão pouco tempo. Alegou o Michael Masi depois, o diretor de corrida, da FIA, de que não havia nenhum motivo para se fazer o contrário. Era uma questão de segurança, ninguém precisava trocar pneus e voltar para fazer 2 voltas de pneus médios. Mas o pneu do Lewis Hamilton também estava o traseiro esquerdo com um corte.
Se foi realmente a questão do. Se foi a questão realmente do detrito, da questão do Stroll ter colocado aí pedaços do carro na pista a hora que bateu nele, colocado não, o carro é que bateu e acabou jogando detritos na pista, pode realmente ter sido, né? A pista é muito larga naquele ponto e um pequeno detrito que provavelmente tenha ficado mesmo, aliás mais de um, porque em algum lugar estavam ali realmente os detritos e sujeira, que o Verstappen também foi vítima. O Stroll foi vítima de outros detritos, né? Então, no caso. Mas, enfim, as equipes estão revoltadas com essa situação. Estão revoltadas com a situação. Há uma grande pressão em cima da Pirelli. Há uma grande pressão em cima da FIA para que ela reveja as asas, a flexão das asas. A Mercedes continua alegando que a asa da Red Bull flexiona mais do que o permitido. Então, briga grande, psicológica, fora da pista, dentro da pista, entre Red Bull e Mercedes. Essa é a questão. Verstappen perdeu uma corrida ganha. E o Sérgio Pérez ganhou a prova porque o Hamilton, na relargada, esquentou demais os freios e ele, Hamilton, disse que bateu no botão de esquentar os freios, que justamente transfere a freada para a parte da frente. Ele ficou sem freios traseiros na hora que foi tomar a primeira curva e ele tentava a liderança. Então ele passou reto e caiu para penúltimo. Ficou no 0-0, né? O Verstappen abandonou, o Hamilton abandonou. Sabemos que são os favoritos ao título. Então tá 0-0, é assim que eles vão para o Grande Prêmio da França. Segundo lugar, Sebastian Vettel, espetacular. Aston Martin, com dificuldades, o companheiro Stroll bateu. Veio tranquilo, olhando, observando o que poderia acontecer. Parecia que ia ficar em quarto lugar, mas depois de toda essa confusão com o Verstappen e o Vettel, ele foi para segundo, e o Hamilton, ele foi para segundo. Quer dizer, o piloto do dia foi Sebastian Vettel. Muito inteligente, o quarto lugar já seria o suficiente para ele ser piloto do dia. E ficou em segundo lugar. Então, fantástica também a corrida do Sebastian Vettel, nota 10, que não deve ser repetida em circuitos de alta velocidade. Não deve, pela Aston Martin. E também a grande corrida do Pierre Gasly, em terceiro lugar. Sem dúvida nenhuma, uma grande prova também do Pierre Gasly. Grande Prêmio da França, não nesse final de semana, no outro. E eu volto aqui para falar dessa corrida na França, novidades da moto velocidade também que nós vamos aí atualizar, né? E muitas informações da velocidade aqui no canal Só Esportes. Acompanhe a corrida aí pelo YouTube, hein? Os melhores momentos estão disponíveis, Grande Prêmio do Azerbaijão, no YouTube da Fórmula 1 Oficial. E inscreva-se aqui no Só Esportes, ative as notificações. Certo, meus amigos? Um grande abraço a todos e até o próximo Só Esportes. Tchau.